E aí, pessoal? Sejam bem-vindos à aula 2.2 sobre equações separáveis. A ideia para a aula de hoje é a gente resolver os exemplos que eu disse que ia resolver na aula passada, né? Fazendo por ordem de complexidade. Então, vamos começar. Exercício 1. A nossa equação para o exercício 1 é y' igual a ln de x sobre 1 mais y ao quadrado. Com o problema de valor inicial, y em x igual a 1 igual a 0. Bom, então o primeiro passo aqui é a gente procurar algum valor constante de y, tal que essa função que depende só de y aqui deste lado seja 0. Só que esse valor não ocorre. Essa função que depende só de y, ou seja, aqui seria 1 sobre 1 mais y ao quadrado, não tem zeros, não tem uma raiz. Então a gente pula esse passo. E a gente procede do método mais genérico, que seria a segunda etapa do método, né, que a gente viu. Então, como é que fica? A gente tem que passar para um lado tudo que depende de y e para o outro tudo que depende de x, né? Lembrando que y' é igual a dy sobre dx, fica o seguinte: a gente deixa o dy aqui e passa esse termo para cá. Então, fica 1 mais y ao quadrado dy igual a ln de x dx, que estava aqui embaixo e passou para o outro lado. Com isso aqui, a gente integra dos dois lados. Então, a gente tem que resolver isso aqui. O que isso nos diz? Bom, integral disso. Integral de 1 dy é y. E a integral de y ao quadrado dy é y ao cubo sobre 3. Agora, integral de ln de x. Tá? Pode ser que nem todo mundo se lembre de como faz essa integral, então eu vou fazer aqui rapidinho. A ideia é a gente usar a integração por partes. Tá? A gente quer calcular essa integral aqui. A gente pode imaginar que tem um número 1 aqui multiplicando. Então, por integração por partes, o que a gente tem? A gente escolhe uma dessas funções para integrar. Eu vou escolher no caso 1. Então, fica isso aqui vezes a integral disso, que é x. Então, é x ln de x, menos eu integro essa e derivo essa. Então, integral de 1, que é x, vezes a derivada do ln de x, que é 1 sobre x. Então, isso é x sobre x dx. Isso é 1. Então, a integral de 1 vai dar x. Ou seja, a integral do ln de x é igual a x ln de x menos x. Então, com esse parênteses aqui, a gente sabe que esse lado vai dar x ln de x menos x mais a constante, né, de integração. Então, daqui a gente chegou nisso aqui. Ou seja, essa aqui é a nossa solução geral. E ela é uma solução implícita, porque a gente não consegue, a princípio, isolar o y aqui e deixar tudo em função de x. Mas essa expressão aqui, ela é uma solução para essa equação diferencial. Só que ela não está explícita em x, ela está implícita. Essa é quase a resposta. O último passo é a gente aplicar o nosso problema de valor inicial, né? Então, a gente sabe que se x igual a 1, y é 0. Então, usando essa informação aqui, o que a gente tem? Bom, vamos anotar aqui, y de 1 é 0. Y é 0. Então, 0 mais 0 vai ser igual a... Bom, x igual a 1, então aqui fica 1 ln de 1 menos 1 mais c. ln de 1 é 0, porque e elevado a 0 é 1.
Então, esse termo cai fora. E a gente fica só com c menos 1 igual a 0. O que implica que c é 1. Ou seja, a gente descobriu o valor da nossa constante. Então, a gente tem que a resposta final desse problema de valor inicial é dada por y de x. Só que esse y de x não é explícito, né? Então, a nossa solução vai ser y mais y ao cubo sobre 3, que é igual a x ln de x menos x mais 1. Essa é a resposta para esse nosso primeiro problema. Então agora vamos resolver o problema número 2, que a gente vai ter uma equação diferencial, a gente vai ter um problema de valor inicial, ou seja, a gente vai ter que dar a solução particular, ou seja, para aquele problema de valor inicial, e além disso, nós vamos ter que dar o intervalo máximo de definição dessa solução, ou seja, para quais valores de x essa solução vai fazer sentido. Tá? Isso vai ficar mais claro durante o exemplo. Então, bom, exemplo número 2, nós temos que y' é igual a menos x menos 2 sobre 2 y menos 1, com o problema de valor inicial que y de 2 é igual a 0. Então, vamos proceder da mesma forma. Olhando antes aqui, qual valor constante de y zera a nossa função que depende só de y aqui? Novamente, a nossa função que depende só de y, ela não tem nenhum zero, porque é 1 sobre alguma coisa y aqui embaixo, então isso não vai zerar. Então, novamente, a gente vai pular essa etapa, indo direto para a segunda parte, que é a gente isola todo o y de um lado e tudo que é x do outro. Então, como é que fica aqui? A gente pode passar isso aqui para o outro lado, que vai ficar 2y menos 1 dy, que é igual a menos x menos 2 dx, porque o dx estava aqui embaixo de novo. Isso aqui a gente pode reescrever como sendo menos x mais 2 dx. Então, agora a gente integra o lado em y e o lado em x. Então, como é que fica aqui? Esse 2 sai, porque é constante, e o y fica y² sobre 2. E esse menos 1 vai sair como 2y, por causa do 2 que estava fora, que é igual a menos x² sobre 2 mais 2x mais a nossa constante arbitrária. Então, simplificando um pouco essa expressão, esses dois vão cortar, então fica aqui y² menos 2y é igual a menos x² sobre 2 mais 2x mais c. Então, essa aqui é a nossa expressão geral, e ela está em forma implícita novamente. A gente pode aqui já aplicar o nosso problema de valor inicial, que é esse aqui. Então, quando x é igual a 2, y é 0. Então, como é que fica aplicando isso? Y de 2 é igual a 0. Y igual a 0, 0, isso aqui fica tudo 0. Que é igual a, bom, menos 2² sobre 2, que é 2, mais 2 vezes 2, que é 4, mais c. Então, daqui, a gente tira que c é igual a menos 2. Então, como é que fica a nossa solução para o problema de valor inicial? A nossa solução é y² menos 2y, que é igual
a menos x² sobre 2 mais 2x menos 2. Ou seja, essa aqui é a nossa solução do PVI. Só que a última parte do problema pede qual é o intervalo onde o valor de x vai fazer sentido, né? Ou seja, tem alguma restrição aqui quando a gente fala dessa equação. X tem alguma limitação, ou seja, ele pode variar de menos infinito até mais infinito. Isso a gente vai descobrir agora. Primeiro a gente pode fazer uma coisa aqui. A gente vê que isso aqui, essas duas partes, parecem pedaços de um produto notável. A gente parece que a gente consegue completar os quadrados disso aqui. Então, bom, como é que fica aqui? Completando os quadrados. A gente tem primeiro y². Então, fica algum y aqui, tem menos 2y. Portanto, se a gente colocar um menos 1 aqui e elevar ao quadrado, a gente tem que isso aqui é y² menos 2y mais 1. Só que esse mais 1 não tem aqui. Então a gente tem que subtrair esse 1 daqui para manter a igualdade. Agora, do outro lado, menos x² sobre 2 mais 2x menos 2. A gente pode antes fatorar esse menos 1/2 aqui. O que vai ficar? Isso fica menos 1/2, que multiplica x² menos 4x mais 4. Agora, isso aqui a gente já consegue escrever como um quadrado. Isso aqui é menos 1/2 vezes x menos 2 ao quadrado. É exatamente isso aqui. Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu posso passar isso para o outro lado e o menos 1 para cá. O que a gente vai obter? A gente obtém que x menos 2 ao quadrado sobre 2 mais y menos 1 ao quadrado é igual a 1. E caso vocês lembrem, isso aqui é uma elipse. A gente tem x menos alguma coisa ao quadrado sobre algum número a ao quadrado. E aqui, esse número 1 aqui é o nosso b ao quadrado. Então, isso aqui representa uma elipse que ela é centrada em 2, 1. Então, para fazer um desenho bem aproximado disso, se esse aqui é o ponto x igual a 2 e esse é o y igual a 1, então essa elipse tem como centro o ponto 2, 1. Se a gente for olhar num gráfico aqui, seria este ponto aqui. E a elipse faria algo do tipo na parte de cima e o simétrico na parte de baixo. A gente tem que descobrir qual é esse valor máximo e esse valor mínimo de x. Para isso, a gente sabe que em y igual a 1 é onde vai ser essa parte com a maior extensão dos x máximo e x mínimo. Então, se a gente definir y igual a 1 nessa expressão, a gente vai ter os intervalos para x. Então, definindo y igual a 1, esse termo sai, vira 0. E a gente fica com x menos 2 ao quadrado sobre 2 igual a 1. Isso nos diz que x menos 2 ao quadrado é igual a 2. Ou seja, x menos 2 é igual a raiz de 2. E daqui, x é mais ou menos raiz de 2. Né? E daqui, x é igual a 2 mais ou menos raiz de 2. Então, esses dois intervalos aqui, esses dois extremos, estão em x igual a 2 menos raiz de 2 e 2 mais raiz de 2. Então, o intervalo máximo de existência dessa solução, que a gente chama de IME, é o intervalo dos x que pertencem do intervalo aberto, porque
Por que aberto? Porque uma equação diferencial é com uma derivada. A gente trabalha com uma derivada. Então, as derivadas trabalham só com intervalos abertos. Então, os intervalos máximos de existência sempre serão abertos. Tá, então, fica de 2 menos raiz de 2 até 2 mais raiz de 2. Esse é o intervalo máximo de existência. E a gente terminou aqui o nosso problema número 2.